Então hoje nós vamos falar como continuar o tal do Play na sua melhor versão. Estamos aqui com a participação da nossa Nutri, que assina o programa de emagrecimento Statera Intensive. E a gente vai esperar agora um pouquinho para o pessoal entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Bebam água. Porque coração partido dói, mais pedra nos rins dói mais ainda. Vamos lá, meu povo. Vamos começar, vamos pro que interessa pra gente não se arrastar demais. É o seguinte, Intensive acabando, as pessoas falam, meu Deus, e agora? Não consegui emagrecer o que eu queria, eu esperava um outro resultado, eu queria ter perdido 6 quilos. E é o seguinte, gente, como a placa aqui em cima diz, ali é o play para a sua melhor versão. Porque o que eu quero que vocês entendam? Que a gente não transforma o nosso corpo da noite para o dia, porque transformar o corpo depende de transformar os hábitos. E transformar os hábitos leva tempo. Porque não sei a sua idade, mas assim, a nossa média ali são mulheres de 30 e poucos anos, com filhos. Então imagina você fazendo algo por 30 anos, 20 anos, 40 anos, e você achar que vai conseguir mudar no estralar de dedos, né, em 6 semanas. Não. Então, antes de mais nada, se você não fez o Intensive, ou se você fez, e eu sempre falo isso, mas eu vou reforçar. O Intensive é um programa de emagrecimento educacional e acompanhamento. Ali é para vocês terem conhecimento para continuar a jornada, porque pode ser que alguém que tenha pouco peso para perder tenha conseguido ali a meta, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, quando se submete ali ao processo de emagrecimento, ela já tem um peso considerável, ela já tem 6, 7, 8 quilos. E você vai levar um tempo para perder esse peso. Então, o programa é para você aprender, para te dar ali uma base do que você deve fazer, estratégias. Porque como eu sempre falo, o insight, ele vem rápido, mas a mudança, ela é lenta, ela é progressiva. Então, por mais que você tenha decidido mudar e tenha começado a fazer as mudanças no seu dia a dia, você vai precisar expor o seu corpo àqueles estímulos para que ele transforme ali, né, a sua composição corporal, os seus hábitos. Então, a gente tem que compreender que é um processo lento, não é para ser rápido. Toda vez que é rápido, não dá certo. A pressa é inimiga da perfeição. O que acontece? Provavelmente você já viveu isso. Perde muito peso e depois retoma tudo de novo, às vezes até mais, porque além de fazer, né, uma bagunça na sua vida e na sua cabeça, você ainda esculhamba com o seu metabolismo. Então tenham paciência e entendam que esse processo, ele é lento. Vocês vão reassistir as aulas, assistir, compreender, entender, porque quanto mais conhecimento você tem, mais, né, faz sentido aquela coisa ali na sua cabeça e você sabe por que você está fazendo aquele esforço, aquilo ali se torna importante para você. Se você não compreende o processo, fica muito mais difícil de você tolerar a dor, porque você não tem uma visão do porquê que você está sofrendo daquele jeito. Porque treinar é um estresse fisiológico e fazer dieta não é bom mesmo. Porque hora você tem que comer o que não quer e hora você tem que deixar de comer o que quer. Então é um processo complicado, tá? Então fica claro isso pra vocês, que é realmente dar o play e agora deixa essa música rodar até você criar uma nova rotina, isso virar um hábito e esse hábito ir transformando o seu corpo. Porque é assim que funciona. Por isso que não espere com 6 semanas, se você partiu ali do zero, ter um grande resultado. Quem é que pode ter um grande resultado realmente bom e ter uma constância ali e manter? Quem já tá na pegada do treino, quem já compreende, quer fazer o quê? Aquele tratamento ali de choque, não, agora vai e... entendeu? Mas já tem o hábito, ele vai precisar só dar uma lapidada. Então antes eu abria 4 refeições livres na semana e comia doce ali todo dia depois do almoço. Aí a pessoa em 6 semanas ela fala, não, eu vou fazer uns cortes aqui. Aí ela transforma o corpo dela, mas porque ela já tem uma base de rotina, uma base alimentar e precisa só da cereja do bolo.
Mas para a maioria das pessoas que estão aqui, que nos ouvem, que participaram do Intensive, que estão começando essa jornada, é realmente aprender, é criar base de conhecimento, entender como funciona o processo e continuar. E vocês vão ter que continuar sozinhos. A gente vai ficar aqui, depois eu tenho uma notícia boa pra vocês, tá? Mas vocês vão continuar realmente só caminhando ali, fazendo as melhores escolhas. É por isso que o conhecimento, ele precisa acontecer, para que vocês tenham autonomia para quando estiverem sozinhos, continuarem ali a jornada de vocês. E aí o que acontece é que na alimentação a gente encontra um ponto de muita dificuldade, até mais do que no exercício. E por quê? Não é menosprezando minha profissão e minha parte, mas é porque o exercício, ele é 1 hora do seu dia e ele tem ali a prescrição, não aparece um monte de oferta para você fazer. Na verdade, ninguém quer oferta de exercício, né? Ninguém quer fazer a mais. Mas já a comida é algo que tá todo dia ali, muitas horas, muitos estímulos alimentares, e tende que ao longo aí do seu dia você caia em tentação, que ao longo das semanas você volte de novo aos seus hábitos antigos. Por quê? Quanto mais tempo você ficou no hábito, esse hábito vai te puxar. Então, se você tá fazendo dieta há 6 semanas e não fez dieta há 6 anos, qual que é o mais forte? O que seu cérebro, né, puxa mais? Ele tá acostumado. O que você fez mais tempo. Então, você vai ter que estar ali, né, de forma muito intencional, todo o tempo, prestando atenção de forma consciente o que é que você está comendo. Porque senão você vai cair de novo nos velhos hábitos, e os velhos hábitos vão continuar ali colaborando para você manter o seu sobrepeso ou até engordar, porque a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, os processos de emagrecimento ele vai ficando mais difícil, principalmente para a mulher quando ela entra na menopausa, que a gente tem uma baixa de estrogênio, a gente começa a ter uma mudança do armazenamento da gordura corporal. Então a gente precisa estar vigilante. Não acho que vocês vão emagrecer por acaso. Ninguém consegue nada bom por acaso, gente. É sempre de forma intencional, se esforçando e ali, ó, no foco e na disciplina. E aí, pra gente começar nosso bate-papo mesmo sobre o caminho da constância, que é principalmente na dieta, Gabi vai começar a explicar aqui e eu vou perguntando pra ela como é que conduz esses casos, tá? Então é o seguinte, ao longo das 6 semanas, a gente quis entregar para os participantes, para os nossos alunos, estratégias alimentares. Então a gente falou sobre qualidade, a gente falou sobre quantidade, a gente falou sobre privações, sobre restrições, sobre estratégias, né, pontuais ali, e a Gabi vai explicar mais resumidamente como é que foi essas semanas, como é que começou, qual foi ali o pensamento quando ela fez o cardápio. Isso, leitura. Assim, primeira coisa até do que você estava falando, né, que primeiro, às vezes a dieta fazia mais difícil do que incluir ali um hábito de exercício, porque também assim, a dieta você precisa de muita organização, porque não adianta o profissional montar o plano alimentar todo bonitinho e você não tirar aquele tempo ali para preparar as refeições, para comprar, para preparar de uma forma mais saudável. Porque ali, por exemplo, vamos dizer que você faça 5 refeições por dia. Se a gente deixar isso meio jogado, deixar à toa assim, acaba ficando refém do que tiver na rua, né? Uhum. E a gente sabe que dependendo do local, não tem boas opções. Ali tem local que é mais fritura, é mais doce. Sempre vai puxar mais pro carboidrato, né? E sem proteína e gordura. Que dificulta muito, né? E assim, o plano alimentar, a gente quis começar já pensando que a gente está atendendo todo tipo de público, né? Tem gente que realmente já tinha esse hábito melhor de exercício, de atividade física, já tinha começado uma reeducação alimentar, já tinha seguido dieta alguma vez na vida, então eram pessoas que provavelmente iam aderir com mais facilidade. E também tem aquelas pessoas que podem nunca ter feito dieta, ou que realmente tinham uma alimentação muito errada, seguiam muito doce, ou consumiam muito doce, tinham mais peso para perder. Por isso a gente começou assim de uma forma bem fácil, bem mais leve a dieta, né? Principalmente nessa parte qualitativa, que foi a nossa primeira semana, focando em melhorar a alimentação, incluir mais frutas, incluir mais vegetais, seja no almoço, no jantar, para poder melhorar ali aquele aporte ali de nutrição mesmo, ali, mais vitaminas, mais minerais. A primeira foi a primeira semana. A primeira segunda que a gente foi a primeira semana que a gente deu deu o extrazinho. Então, sentiu o clima, sentiu o clima da dieta. Foi assim, gente. O que acontece? Eu já comecei, já estive nesse início da dieta.
E aí é muito difícil quando a gente tem que mudar o que come e ainda fazer uma privação calórica. Exatamente. Né? Então, o início do Intense, principalmente essa edição onde a gente teve muita gente começando, que acaba que fala que faz dieta, mas não faz, e a gente vê que não faz porque pela dificuldade, às vezes, de aderir uma coisa que pra quem já faz é básico, né? É simples. Então, o foco inicial, que muitas vezes acontece, é que nem sempre você vai chegar numa consulta do nutricionista e por mais que você queira emagrecer, a dieta vai ser a melhor dieta, a melhor estratégia para emagrecer. Por quê? A pessoa não tem condições de fazer aquilo, ela pode até querer, mas ela não tem condições. Então, o foco da primeira e segunda semana foi melhorar a qualidade. Porque assim, quando se melhora a qualidade, né, Gabi, você tira assim um pastel, que a pessoa come de lanche. Coloca ali frutas, coloca proteínas. Por mais que ela coma menos calorias, ela ainda come mais volume. Então, ela naturalmente, às vezes, já faz um déficit calórico, né? Saciada. Fica mais saciada. Então, já gera, e principalmente aquele desinchaço. Né? Porque a pessoa que come um monte de fritura, um monte de carboidrato, ela naturalmente já tá sempre inchada. Então, gente, quando a pessoa fala assim, ai, eu fico inchada, não sei por que é. É a alimentação. A alimentação é o maior motivo de inchaço. Ou você tá com uma alimentação ruim, ou você tá com problema renal. Acredite que é a alimentação, tá? Não fique achando que tem gente que gosta de achar. Assim, come tudo errado. Mas eu tô com uma doença, eu tô com tireoide. Eu não tô engordando, eu tô ficando inchado porque eu como mal. É porque eu tenho uma doença, porque a doença você teoricamente não controla, não é responsável, né? Então, a primeira e a segunda semana foi essa dieta mais qualitativa. E naturalmente as pessoas emagrecem porque dão uma desinchada, para de comer um monte de alimento inflamatório, gordura, coisa frita, um monte de carboidrato e melhora todo o sistema. Então você vê ali a pele melhorar, o cabelo melhorar, né? Então às vezes a pessoa come muito doce, come muita besteira porque ela é subnutrida. Tem um termo que é até de desnutrição obesogênica, um negócio assim. Obesidade, assim, a pessoa tá obesa e tá desnutrida. Por quê? Porque ela come muita besteira, tem muita caloria, mas não tem os componentes ali nutricionais que elas precisam. E essa foi a nossa primeira semana. E aí, Gabi, dentro do contexto, né, das pessoas seguirem essa estratégia mais qualitativa, ela cabe quando? No momento de manutenção, depois que já fez dieta, que a pessoa dá uma estagnada, quando ela saiu muito da dieta e tem que voltar, que momento que a pessoa que fez o Intense pode usar esse cardápio, essa estratégia mais qualitativa? Acho que principalmente ali naquela parte de manutenção, que ela já vai aprendendo direitinho, mais ou menos quanto ela consome ali ao longo do dia, quanto ela precisa para conseguir manter aquele corpo que ela já tá satisfeita, né? E assim, principalmente vai sabendo também sinal de saciedade, porque querendo ou não, como a gente colocou uma dieta ali geral em relação a calorias e tudo, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então ele é cada um perceber se está realmente com fome, ou se está comendo ali pelo emocional, porque tá mais estressado, porque tá querendo beliscar alguma coisa e descontar ali na comida. Tu vai fazer essa autoanálise. Esse ponto é muito legal, que é a gente entender os sinais do nosso corpo. E eu até na mentoria falei a seguinte coisa para uma pessoa. Falei, a saciedade ela é algo que ela é construída ali ao longo da alimentação e às vezes a gente come muito rápido. Sim, come muito rápido a comida e também o momento de refeição é muito rápido. Sim. Né? E assim, a nossa vida ela é muito ruim. Então assim, quando você come muito rápido, lembrando que o que faz a gente parar de comer é uma sinalização no nosso hipotálamo. Então leva um tempo para o nosso organismo compreender, né, que a gente deu energia. Então a gente tem que estar muito atento. E existe até o ditado lá que os avós falavam assim, sai com um pouquinho de fome da mesa, que depois dessa fome vai passar. Porque, né, bate a coisa da saciedade. Então ficar sempre atento a essa questão da fome. Será que eu tô saciado? Come devagar, porque não é pra você acabar o seu prato e não ter pingado ali nem um pouquinho de comida ali no seu estômago, nem ali pro seu intestino, porque aí você vai ter a impressão que você não tá saciado. Você só vai ter a impressão de estar saciado se você encher o estômago, né, que vai ficar com realmente aquela sensação de estômago muito cheio.
e não há nem sempre essa necessidade, né? E ali até às vezes a ordem da refeição também, Aí, a né? ordem Por da exemplo, na hora do refeição. almoço começar pela salada. E a salada, assim, não 2 rodelinhas de tomate que a gente diz que é a salada, né? Mas uma quantidade ali, por exemplo, metade do prato com salada, Metade de com folhas de salada, e tudo. né? Exatamente, pra já ir saciando, passando mais tempo ali na refeição, Eu mastigando. gosto muito de fazer isso, eu compartimento muito a minha Sim. refeição, né? Aí depois Exatamente, eu gosto de fazer assim, eu como lá como eu não sou da salada, Sim, não é como o brócolis. brócolis, aí assim, eu como tomatinho e tal, berinjela, caponata, aí eu coloco misturado com a proteína Sim. e como primeiro ele. E eu tenho um negócio na minha cabeça, gente. Porque o que eu faço? Eu coloco num prato, normalmente. Aí depois eu coloco no outro. Fica até ruim pra mandar foto, vocês viram que eu mandar foto separadas. assim. Porque na minha cabeça eu tenho que levantar e buscar, porque aí eu dou tempo e aí eu gasto energia pra ir levantar e voltar, entendeu? Mais ou menos tempo ali na minha pra cabeça receber isso faz aquela saciada. sentido. E aí eu como assim, eu como primeiro a salada com a proteína, porque pra dar aquela proteína, quebrar aquela coisa do mato, do verde, né? E aí depois eu vou comer o carboidrato, a batata doce, aí eu esquento, aí como com a mão mesmo, devagar, e vou pra cama e sento. E depois eu como uma fruta. E depois às vezes eu tomo um chá. Sim. Aí como uma tâmara, um negócio assim. Então assim, eu vou criando aquele momento ali, passando bastante tempo na refeição, né, que é o que garante, eu não vou comer muito, mas eu vou demorar pra comer, então o cérebro vai entender que eu tô me alimentando, eu vou ter uma necessidade menor de comer ali e ficar com o estômago cheio, né? Aí essa aí é a dica e o ponto. Nessas dietas que são mais quantitativas, é um momento de manutenção e você respeitando essa saciedade, né? Então você tem que ter já ali uma experiênciazinha, conhecer seu corpo, né? Assim, hoje em dia eu não peso mais as coisas. Eu coloco no olho, eu já tenho noção. E o tanto que eu como, entendeu? E outra coisa, eu coloquei no prato, eu vi que eu tô saciada, eu paro e guardo. Sim. Entendeu? Então, Então, tem mania de colocou, quando você tudo sem guardar. come dessa forma, né, mais intuitiva, você tem que ter essa noção, né? Aí também não é em um mês que a pessoa vai consegue, conseguir, né? exatamente. Até porque para entrar num momento de manutenção, sabendo das nossas oscilações, exatamente, né? A pessoa vai passar por um processo, então ela já vai ter visto várias orientações nutricionais, né? E para quem tá começando, né, gente? Porque como vocês viram, foi para quem tá começando e para quem tá no processo de manutenção. Então são esses 2 pontos. Aí a gente foi para a segunda semana, que foi mais qualitativa, já com uma quantidade, né? E sem doce. E sem doce, exatamente. Porque doce ali é um ponto onde quase todas as mulheres, principalmente também intensivo e predominantemente mulheres, ali exagera demais. Ele é aquele hábito de sempre consumir depois do almoço. E aí começa sendo só uma vez por dia, mas doce é uma coisa que você vai querendo toda vez mais, assim. Vai depois do almoço, vai depois do jantar, quando chega estressado, antes do jantar ficar pronto, vai beliscando doce, alguma coisa. E vai aumentando ali, né? Que é uma coisa que vai acabar atrapalhando ali também o déficit calórico, né? A perda de peso e tudo. Então, já tá um pouquinho mais, já teve mais apertadinha. Uma apertadinha. Então, assim, teve a redução já das calorias pelas quantidades. E aí, deixando claro, gente, até a Gabi pode aqui complementar. Quando a gente fala de quantidades ali para cada pessoa, é individual. É individual por quê? Porque essa pessoa, ela se movimenta de um jeito, ela treina de um jeito. Mas, pelo que eu vejo, que são por equações, a maioria das mulheres que tem ali entre 1,50m e pouco, 1,60m, ali na faixa etária de 30, 40 anos, elas têm praticamente a mesma taxa metabólica basal. O que é que muda muito a dieta? São as preferências, né? E o nível de atividade que essa pessoa faz. E aí a gente pegou meio com a média, exatamente. Né? Então, por que as pessoas normalmente, às vezes ela pega a dieta e ela acha assim, mas minha dieta é igual a de fulano. Gente, não existe não vai fazer um negócio aqui pra você extremamente mirabolante. Porque é simples. E o simples não quer dizer que seja fácil de executar, mas é mais simples do que a gente pensa, né? Se a gente conseguisse fazer o simples, que já é muito difícil, seria o suficiente. Então a gente vê que quando você bota ali um déficit calórico, e aí tem isso, como essa pessoa vai expressar esse emagrecimento tem a ver com a genética dela, né?
Mas assim, às vezes você pega, a maioria das vezes, Gabi, uma mulher que ela não cagou o metabolismo dela. Se você meter uma dieta de 1.500 calorias, ela vai emagrecer, não vai? Em geral, sim. Vai perder peso de forma geral, se ela não tá no processo ali no início. E ela realmente fazendo ali, porque às vezes as pessoas acham que tá seguindo, mas ele tá adicionando alguma coisinha sempre ao longo do dia. Então que às vezes esse déficit, né, acaba sumindo pro espaço. Então assim, gente, não fiquem achando que existe uma dieta milagrosa pra você. O que é que pode acontecer de profissional para profissional? Ele ter uma fala que gera mais esclarecimento, ele ter um poder de persuasão maior sobre você e principalmente o momento que você se encontra. Porque vai ter vezes que você vai estar muito mais motivada, entendendo por que você faz, e vezes que não. Porque maioria das vezes eu pego dietas que são extremamente parecidas, e o que é que fica mais difícil ao longo do tempo? Que aí é importante, né, o nutricionista ele ter já aquela sagacidade, aquela experiência. Quando você pega uma pessoa que já treina há muito tempo, que já tá fazendo dieta, né? Que quando você acompanha, você tem noção do que ela tá fazendo, aí você vai mudando pequenas coisas, testando. Mas assim, de modo geral, gente, não tem. E se a gente for ver também nossa alimentação, assim, é muito parecida, né? Assim, o café da manhã, todo mundo é parecido. É parecido, porque o almoço, é regional. O feijão, a salada, exatamente. Então, assim, foi um momento de controlar essas quantidades, que é o que realmente, né, vai gerar o emagrecimento, porque como vocês já sabem, não existe vilão, mocinho, não tem o que engorda e emagrece. Existe quantidades e organização e alimentos que vão contribuir pra gente gerar déficit calórico ou não, pela sua característica. E aí o doce, a gente decidiu trabalhar o quê? Com a privação total. Uma aluna do Intensive na mentoria falou até assim: Bruninha, é o seguinte, pra mim funciona, eu tiro. Porque, gente, poucas vezes quando você tá ali, né, motivada, eu falo por mim mesma. Se eu ficar comendo doce, vai acontecer o que a Gabi falou. Eu como um dia um pouco, amanhã eu quero um pouco mais e um pouquinho em outro horário. Daqui a pouco aquele pouco não dá mais, eu já quero comer mais e quero comer 2 vezes. Então são alimentos, né, que são de difícil controle. Então tem momento que realmente não é porque engorde, é porque é difícil você fazer o déficit e controlar a quantidade. Então assim, a gente quis entrar nisso até porque pra tirar aquela coisa do doce, do paladar, que a gente é acostumada, ele todo tempo doce. Então você toma um suco, é cheio de açúcar. Você come um chá, é cheio de açúcar. Um café é cheio de açúcar. Um mingau cheio de açúcar. Um leite cheio de açúcar. Então a gente gosta do quê? Do alimento do açúcar. Então a gente ir tirando essa coisa. E a gente tira, até porque eu sempre fui muito doce. E aí hoje em dia eu comi sábado passado uma sobremesa que eu falei, nossa, é muito doce isso aqui. Eu falei, eu diria que acontecesse. Exatamente, eu sou do doce. Então assim, a gente decidiu mesmo, não, vamos tirar por esse raciocínio, né? Tirar um pouco ali da coisa do doce da boca e controlar mais. Até porque se a gente já tá fazendo uma restrição calórica e a pessoa comer doce, ela vai ter os picos de glicemia e insulina que vai dificultar ter, né, o controle ali da comida. E aí, Gabi, que momento aí a pessoa que saiu do Intensive usa essa estratégia de, né, zero a doce e controlar realmente essas quantidades? Assim, ainda nessa sequência de quem quer realmente perder um peso ali, que tá conseguindo seguir a dieta direitinho, mas também ele não tá ali nada buscando coisa extrema demais, né? Que ela vai conseguir seguir com uma certa facilidade, controlando ali tudo. Porque assim, né? É como a gente falou do negócio doce, também você não necessariamente, você não come mais. Mas assim, deixar uma refeição no final de semana, um doce, né, controlado. Ali nas refeições livres, uma coisa mais exatamente, essa é a palavra que eu ia usar, ser bem pontual. Então assim, quem quer continuar ainda emagrecendo, porque, gente, qual é a tendência de quem quer continuar emagrecendo? Vai começar a lhe aumentar a fome às vezes. E se você for no intuitivo, você vai extrapolar. Tá comendo saudável, mas não vai conseguir emagrecer, porque não basta só comer saudável, tem que controlar as calorias. Então continua aí nesse foco de pessoas que realmente querem dar aquela emagrecida ainda. Aí outro ponto, né, que eu acho até bom pontuar do doce, eu acho que, sabe quando você faz dieta e você teve alguma coisa, uma viagem que te tirou do foco? Sim. Né? Então assim, você
tava fazendo dieta, então eu acredito que não precise voltar para aquela coisa só do quantitativo, né? Mas volta para um negócio ali, alimento saudável, controla a quantidade e tira doce mesmo para dar aquela voltar, né? E a pessoa vê que o peso geralmente vai voltar ao normal, tanto para controlar essa quantidade e pelo doce mesmo, porque provavelmente exagerou nos carboidratos, está ali toda retida. E se continuar querendo comer, mesmo que seja pouquinho doce, vai dar merda. Então a pessoa vai querer comer mais porque você ficou sob alta glicemia muito tempo, né? E uma coisa que parece doce, você vai ficar desejando mais ainda. Então assim, corta. Tem aquela história, corte o mal pela raiz, contato zero. Então essa é a dica aí dessa semana pra vocês. Essa semana que foi quantitativa e sem doce. Aí teve a primeira, segunda, aí teve a terceira e a quarta estratégia foi a low carb, né? Aí explica aqui, Gabi, como foi a nossa low carb, se foi tipo aquelas pesadonas, se foi cetogênica, certo? Explica pra gente só a diferença. A cetogênica é uma quantidade muito baixa de carboidrato, assim, abaixo de 50 gramas por dia. Então é realmente uma coisa muito restrita, de que basicamente a gente só consegue colocar ali as folhas, por exemplo, usar a gordura ali do azeite, uma castanha, uma coisa assim. Realmente até fruta fica muito limitada. Porque exatamente 40, 50 gramas de carboidrato. E aí a gente fez uma low carb mais moderada ali. No caso ficou o quê? Tipo, a gente usava mais 50, 40% de carboidrato? Mais ou menos cabeça, isso? Eu não lembro, mas foi menos. Menos? Foi menos. Mas também não chegou ali 50 gramas por dia, tava ali, digamos, 100, 90, por aí, sabe? E aí, por que a gente deixou, né, a low carb para essa terceira, quarta semana? Qual é o grau de desconforto que pra mudar ali, realmente a pessoa já sente muito, né? Porque o nosso hábito é muito colocar carboidrato em tudo. É muito ali o cuscuz, que vai ter uma quantidade mais de carboidrato, uma tapioca. É um arroz com feijão, que a gente já foi diminuindo, colocando mais batata inglesa, abóbora, colocando frutas que tinham menos carboidrato, tipo morango, melão, mamão e tudo, pra poder também consumir um volume até ok da refeição, mas com uma redução maior de carboidrato. E aí, como já vai tirar o carboidrato, a pessoa geralmente já diminui o inchaço, já diminui a retenção, porque diminui ali o estoque de glicogênio e tudo, né? Então a pessoa vê ali que já tá enxugando ali mais rápido, pra dar ali um baquezinho ali, aquele susto. E foi a semana que as minhas, nossa, eu senti, né, a dieta, mas também sentiu a diferença no físico. Porque é o seguinte, gente, por que a gente deixou, né, essa dieta lá mais pro final? Porque ela é mais difícil, né? O nosso corpo então assim, a pessoa já tá naquela pegada de dieta, ela não tá mais exposta a muito industrializado, cheio de farinha, cheio de açúcar. Teoricamente não era pra estar, né? Mas enfim. Mas assim, mas assim, não tá. E vem vindo de uma redução de carboidrato e ali da glicemia, né? De forma progressiva. E aí, também, às vezes a pessoa nem sentiu um baque muito grande no sentido do corpo, porque ela já vem emagrecendo, já não tá tão retida, já não tem muito glicogênio muscular. E aí é o ponto, às vezes, também de dar um upgrade pra pessoa dar aquela desinchada, porque a gente sabe que motiva. Aí eu quero que vocês compreendam uma coisa. A gente sempre fala muito do peso, né? Que, o peso não é tudo, mas é o seguinte, o peso gera um volume. Então tem pessoas que elas não gostam de estar volumosas. Então isso a gente gosta, geralmente. Então assim, a aparência física é muito modulável, né, pela dieta que você tá fazendo. Então, por exemplo, eu tô com carboidrato, eu tô comendo assim uma quantidade significativa de carboidrato. Eu tô sempre mais, né, densa. Se eu quiser, em uma semana e meia, dar uma secada, é só eu tirar aqui um bocado de carboidrato. Vou dar uma sofridinha no começo, mas vou dar aquela enxugada, né? Porque vai ficar baixa a insulina, vai reter menos sódio, vou depletar e glicogênio, vai sair água de dentro do músculo. Então, às vezes a mulher não é só sobre a questão da gordura também, porque, por exemplo, eu não tenho um percentual de gordura mais alto, então eu consigo modular muito mais esse volume pela refeição, né? Pelo carboidrato. Então, ele vai te deixar mais mionzinho. Então, a gente vai aqui entrar para quando que seriam essas estratégias assim, Gabi? Em quais situações que poderia usar essa dieta? Primeiro, uma pessoa que tem, por exemplo, resistência à insulina ali, né? Que já tá, por exemplo, com pré-diabetes, alguma coisa do tipo, ou então tem histórico familiar, então a gente sabe que pode ser uma opção muito boa também pra já ajudar a corrigir isso. Segundo ponto, que assim, às vezes a pessoa quer
querendo ou não, às vezes quer secar um pouco mais rápido. Quer pra aniversário, praia, vai casamento, festa de fim de ano e tudo, né? Ali. E antes de ir, quer estar ali mais enxuto e tudo. Então pode ser uma a boa estratégia é essa low usar carb. por um tempo ali essa low carb. Eu faço isso, gente. Quando eu vou pra praia, eu já exatamente. Mulheres. Porque assim, eu não é a gordura que modula tanto em uma semana, em 15 dias. É realmente esse aspecto de você tá mais inchada, tá maior, tá menor. Porque você modula o seu volume, né? Não a partir de gordura, mas a partir de um componente ali que gera um aspecto visual diferente. Então essa low carb é muito boa pra dar, né? Às vezes esse upgrade na pessoa que tá ali, né? Já tá fazendo a dieta e quer dar um resultadozinho maior, ou senão, né? Ali muito tempo pra dieta da mesma forma, né? Mas ela tem carboidrato. Então é mesmo pra dar um novo estímulo. Porque não necessariamente a pessoa precisa estar com esse carboidrato tão baixo pra emagrecer, né? Você consegue modular. Uma coisa que eu fazia muito, eu sei que tem diferença na parte hormonal e tal, mas às vezes eu queria comer um pouco mais de carboidrato, e aí eu falava, não vou comer proteína. Né? E aí eu deixava de comer o carboidrato, comia tanto mesmo tanto de calorias, querendo comer o carboidrato, entendeu? E desejando ali o carboidrato. Então muitas vezes a gente fica nessa de tirar o carboidrato e continuava, emagrecia e tal. E aí eu comecei a comer um pouco mais de carboidrato, tirar um pouco mais de proteína, porque as calorias ficou a mesma, só troquei. E fico assim muito mais satisfeita emocionalmente. Aquele comfort food, exatamente, fico mais satisfeita emocionalmente. Porque eu pegava as calorias e comia de proteína, que nem era tão sacietógeno. Por quê? Porque hoje eu não quero mais, né, fazer esse aspecto mais seco. Mas quero. Não quero, mas quero. Indecisa. Exatamente. Mas eu preciso fazer isso no final do ano, porque a tal da estratégia. Quer mais ou menos ir pra praia, né? Ir pra praia é você ficar ali mais sequinho, mas o final do ano é mesmo que você dá aquela enxugada pra ganhar. Sim, que no caso, você dá aquela equilibrada. Né? Tipo assim, então no final, vou tirar um pouco lá dos carboidratos no dia, porque de noite eu vou comer. Aí acaba assim, faz uma low carb de modo geral, mas nem é uma característica de tão low carb, porque a low carb não é você. E também não é qualquer alimento, né? Teoricamente é pra você comer alimentos com índice glicêmico mais baixo, carga glicêmica menor. Mas a gente mete um pão e um brigadeiro e a gente vai tentando equilibrar, porque é sobre isso, entendeu? É um brócolis, um brigadeiro, um pão, uma maçã. A gente vai organizando. É por isso que eu falo muito, gente, do conhecimento. Você entender ali os alimentos, os nutrientes, cada tem pra você fazer ali as substituições e os equilíbrios, porque a gente não vai, esquece que você vai fazer dieta certinha, 100%, todos os dias. E esquece mais ainda que você não vai engordar no final do ano, porque você vai. A não ser que você ganhe muito dinheiro do seu corpo, e aí você tem uma motivação muito grande, pelo menos pra mim essa talvez seja, e nem é porque eu ganho dinheiro pro meu corpo, mas fica assim, né? O meu corpo é uma reflexo do meu trabalho. E eu não me privo tanto. O que é que eu faço? Eu aproveito pra ensinar pra vocês as estratégias de como desinchar, entendeu? Então assim, eu vou dar aquela engordada no final do ano? Vou chegar em janeiro mais inchada. Meu V aqui, meu abdômen vai estar mais um U, vou estar mais detida? Vou, e não quero ver ninguém falando nada. Aí eu vou ensinar, gente, vamos fazer aqui juntinho comigo essa dieta aqui, desse jeito pra gente voltar. Vai dar 1 mês e meio e pronto, retomamos e vida que segue, tá? Pronto, essa aí é a utilização da low carb. E aí a nossa última estratégia, que é a dessa semana, foi a do jejum. Gabi, explica aí o porquê, como é o jejum, porque tem várias formas de fazer, né? Isso. A gente mudou assim, de segunda a sexta a gente colocou o jejum, ou a janela alimentar, para ser de manhã até 4h30, 5 horas da tarde, mais ou menos, né? E no fim de semana a gente colocou para ser um jejum durante a manhã, para começar a alimentação só meio-dia. E assim, porque geralmente no fim de semana a pessoa sai, vai dormir tarde, acorda mais tarde, às vezes faz alguma refeição livre, uma refeição mais pesada, né? Quando acorda de manhã, às vezes 10 horas, 10 e pouco, acaba que nem tá com fome e tudo e vai comer meio que por obrigação. Então a gente aproveitou isso para deixar ali um intervalo maior de tempo sem se alimentar, né? E começar apenas na refeição do almoço. E aí acaba que no jejum a gente conseguiu
fazer uma quantidade menor de refeições, né? E com uma quantidade menor de refeição, a gente conseguiu adequar as calorias, parecendo que tinha um pouquinho mais de volume ali no cardápio. Então, às vezes, até ajuda ali no controle do apetite, que a pessoa ele tá tão viciada em comer o tempo todo, que às vezes nem tá prestando atenção se tá realmente com fome, ou se é só porque tá ali no papel mandando ela comer, né? Uma coisa que vai ajudando também a equilibrar o apetite direitinho e tudo. E aí, gente, como vocês puderam ver, a gente fica pensando pra vocês não sofrerem tanto, né? Porque o jejum na semana é de noite e no final de semana faz de dia, até porque de noite a gente quer dar uma saidinha, fazer, a gente tem que levar esse componente social em consideração, porque é a vida real, né? E aí, o jejum, ele pode ser de várias horas, né? Como a Gabi disse, como a gente tá começando a estratégia, a gente não colocou um jejum tão grande. A pessoa vai sentir uma fomezinha. Lembra que fome, gente, é sinal fisiológico natural. Você não vai morrer de fome, você vai sentir uma dorzinha, uma barriguinha roncando. E é isso. Às vezes a gente passa por muitas horas desapercebido sem comer quando tá ocupado, fazendo alguma coisa. E assim, dá pra fazer. Essa questão, fome não mata. Ninguém morre de fome assim, não. Essa coisa do final de semana, eu também faço dessa forma. Muitas vezes eu como, dou uma jacadinha mais de noite. E aí no final de semana eu deixo pra comer depois mais treino, tarde. É geralmente. depois do treino, exatamente. Depois do treino de força, tá? Depois do meu treino total. Até porque eu já vou guardar as caloriazinhas pra de noite, pra comer meu risoto. Cadê? A fome não precede amor. Mais ou menos isso. E aí a gente fez dessa forma. E a gente vê muito o jejum também, às vezes, na dieta low carb, cetogênica, né? Porque a capacidade de tolerância da pessoa, né, de não comer, ela vai melhorando. Por quê, gente? Não tem aquela história de que eu senti tanta fome que a fome passou? Ela é um pouco, ela é real. Por quê? Né, o nosso corpo, ele vai começar, quando você não der energia para ele estiver ali liberando alguns hormônios, a metabolizar as suas reservas. Suas reservas ali de gordura, e ele vai meio estabilizar, você vai parar de sentir fome. E aí é costume. Eu antes não tomava café da manhã, não tinha que eu fizesse sentir fome. O nosso corpo, ele é rotina. Aí eu comecei a inserir o café da manhã, pois aí quando dá 7 e pouco, que é 8 horas eu como. Principalmente na acorda cedo e tudo. Eu já tô com fome. E assim como antes, teve até a dieta, logo no começo do ano que eu fiz a de hipertrofia, que eu comia de manhã o cuscuz, bem cedinho, tipo 6 e pouco, e depois comia 9 horas o shake. E eu falava, eu não consigo comer esse cuscuz. Uma semana depois que eu comi, eu já tava com fome. Então assim, gente, o corpo é extremamente adaptável. Basta que você se submeta a um tempo para ele se adaptar, e todo desconforto ele vai passando. E aí as estratégias, assim, qual seria um ponto interessante do jejum? É mais uma estratégia como a outra? É bom para dados na diferença? Eu acho interessante até, por exemplo, é o que tu faz ali empiricamente, né? Por exemplo, foi fazer uma refeição livre à noite e tudo, aí mesmo meio que minimiza os danos ali na noite, entendeu? Vai estar tirando uma refeição, aproveita para fazer o exercício lá e tudo, porque tem gente que consegue treinar muito bem o jejum, né? Ele já até porque já tá carregado, de carboidrato da noite anterior. Então aproveita ali o dia que tirou, que fez uma refeição livre, fez uma coisa assim diferente, pra fazer esse jejum e tudo. E também tem gente que assim, pela rotina, acaba que tem mais facilidade em fazer um jejum pela manhã, por exemplo. Sei lá, às vezes tem que acordar cedo demais pra cuidar de filho, pra deixar na escola, sair correndo pra trabalho e nem consegue comer, né? Vai conseguir comer às vezes, sei lá, 10 horas da manhã. Então acaba que pra essa pessoa fazer um jejum pode ser até mais interessante. E organizar as calorias nos que precisa outros nos outros horários, né? né? Mais ou menos no meio Gabi, da pra tarde, quem gosta de uma refeição mais volumosa, também é uma boa, tipo, sim, pra você vai conseguir aumentar. Vai estar tirando mais, como se estivesse tirando o café da manhã, né? E aquelas calorias que seriam do café da manhã podem ser redistribuídas ao longo do dia. Eu gosto de comer muito. Teve momentos que eu preferi, sabe, pular tal, não fazer os lanches pra comer refeições um pouco maiores. Né? Outro ponto que eu também vou ter dúvida. O jejum. Vamos jogar aí uma janela de... vou começar a pergunta por outro lado. Uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular. Né? Ela está ali focada em ganhar músculo, tal, que é um corpo mais denso. Mas ela, naturalmente, ela não
quer tomar o café da manhã, às vezes ela pula a refeição e tal. Qual seria o mínimo, assim, que ela deveria distribuir de hora em hora ali essas refeições, pra que assim, também ela não tenha que ficar comendo de 3 em 3 horas. Sim. Mas que ela dê ali as doses de proteína que precisa, assim, sabe? Que o corpo dela vai absorver no máximo. Porque não tem como comer toda a proteína em uma refeição. Ali, até porque a absorção ali não vai ser. Total, então, assim, o que seria a literatura hoje mostra o melhor caminho? Acho que pelo menos, assim, umas 3 refeições. Até porque se a gente for ver, assim, dependendo da pessoa também, a quantidade de proteína que eu precisar ali só em 2 refeições vai ser muito absurda ali pra consumir de uma vez, sabe? Tipo assim, vamos fazer um exemplo aqui prático pra entender. Um homem de 80 quilos, sim, hipertrofia, tem dificuldade pra conseguir, botando nas 5 refeições, imagina comendo, né? Só menos. Exatamente. Então pega isso às vezes do jejum, né? Você não conseguir colocar, ou até mesmo se conseguir, não conseguir absorver. Exatamente. Querendo colocar tudo só em um horário ali. Porque querendo ou não, proteína ali, é interessante que seja mais intervalado durante o dia. A gente tem isso nosso de 4 em 4 horas, né? Porque vai precisa ser de 3 em 3, 2 em 2, mas coloca ali pelo menos 3 mais 3, né? Porque teoricamente a gente fica lá 12 horas acordado, 14 em e aí atividade. Também da pessoa, né? Do apetite dela, de quanto ela consegue comer ali, dos gostos, assim, da lesão também ali. Cada um. Pois isso aí foi a nossa última estratégia que está acontecendo. Então, assim, jejum, uma contenção de danos. Às vezes pessoas que têm, né, alguma resistência à insulina, diabetes e a própria rotina. Então, às vezes a pessoa não consegue tomar um café da manhã. Então, para ela entregar, né, o tanto da necessidade energética dela, porque não se esqueçam que também pra emagrecer não é só comer menos cada vez mais. Então eu vou fazer jejum, comer só um porque eu aguento. Não, porque isso aí vai gerar uma estética não legal, né? Uma hora o metabolismo vai uma hora né? Ali não exatamente. Quase nada, não tem mais de onde tirar, o corpo vai estocando no momento. Vou viajar daqui a 15 dias. Jejum é uma boa? É a Natália. Não, se for incluso é péssimo, você tá perdendo dinheiro, entendeu? Você come muito do café até o jantar. Vou passar o dia todo se alimentando, ainda mais que passa gestante. Passa o dia inteiro comendo, entendeu? Olha, gente, tem que aproveitar cada o pobre, Deus não dá asa a pobre, entendeu? Não dá. Por quê? Porque ele quer, entendeu? Aproveitar tudo. É uma boa, Gabi, ela fazer. Nossa, aí tipo assim, deixa ela aproveitar. Deixa ela aproveitar. Já seguiu 6 semanas aqui de intensive, 100%. O que é que eu faria? Hotel, dá pra comer de tudo. Abre lá o meu vídeo. Abre lá o meu vídeo. Café de hotel é ótimo. Abre lá o meu vídeo e segue a ordem, né? Come ali seu chá, sua fruta. Aí depois você come a proteína, e depois você come um carboidrato bom, e aí por último você come um docinho. Você acaba exagerando na sobremesa, assim, almoço e jantar, escolhe um horário. Um docinho. Cara, pra mim... Não álcool, por exemplo, não, é uma coisa que ajuda muito. Ele tá grávida, né? Tá grávida. Graças a Deus não vai beber. Natália. Enfim. Não faça jejum, mas também não mete o louco. Isso mesmo. Até porque a médica já brigou com ela, então... Tinha ganhado peso? Ela ganhou peso. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou encerrar aqui. Qualquer coisa, vocês, alunos do Intensive, podem mandar mensagem lá no grupo, no privado. Essa live vai ficar salva. E a gente espera ter ajudado pra vocês. E bora pra continuar na jornada da nossa melhor versão, porque o Intensive foi só o play. Agora, né, vocês têm que continuar. Maratonem lá as aulas, ainda vai subir mais aulas, vocês vão ter acesso por 1 ano. E a notícia boa é que as pessoas que participaram do Intensive dessas edições, elas vão poder continuar no grupo lá, né, pra gente se apoiar no grupo de engajamento. E a gente vai ajudar vocês. Sigam aí, fiquem acompanhando as nossas lives. A live é de 5h40 da manhã para vocês aprenderem e se motivarem. Lembre que domingo nós vamos ter o nosso aulão de encerramento. 9 horas com o DJ. E é isso. Não vamos desfazer o grupo. A gente vai continuar, vamos abrir a outra edição lá e continuar, que a gente vai fazer um programa para 2024
maravilhoso, pra meter o shape mesmo, que em um ano dá pra dar assim um upgrade total, viu? E é isso, gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por confiar aí no nosso trabalho. Não fiquem tristes caso vocês não tenham conseguido aquele resultado que vocês queriam, tá? E aí é isso que a gente tem pra hoje, viu? Beijos. Beijos. Boa noite, gente.